Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, enfim, boa vida para todos e todas. Nós estamos aqui em mais um momento onde gravamos um vídeo para vocês no nosso especial de encerramento deste ano de 2021. Desde já agradecendo a todos os corações amigos que aqui estiveram, direto ou indiretamente, nos auxiliando. E nós estamos aqui em nossa TV Revelar. Eu sou o Beto Ramos, aqui é um espaço onde falamos tudo de espiritismo. Portanto, se você é novo ou nova por aqui, nos apoie fazendo sua assinatura solidária no www.institutorevelario.org.br/assinatura. Se você não é inscrito, se inscreva, venha compor a nossa comunidade, nos ajude também lá nas redes sociais. Você nos encontra através do @Revelar-Instituto. Perguntas, sugestões, críticas e também elogios, nós aceitamos. Você pode fazer pelo Fale Conosco, @institutorevelario.org.br. Hoje nós estamos aqui gravando esse encontro para apresentar a vocês a obra Autonomia. Vamos fazer a apresentação do livro e para que isso aconteça, está aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurinho. Beto, obrigado. Olá, pessoal. Muito bom poder estar aqui e falar dessa obra sensacional. É uma obra que merece toda uma atenção, porque traz ali fatos históricos que nos coloca em condições de compreender melhor o espiritismo, o cenário cultural da época, a história real do próprio codificador, né, de Kardec. E é uma satisfação muito grande. E eu tenho aqui, que gostaria de expressar aqui o meu sentimento. Primeiro, parabenizar o autor. Essa obra já é uma obra que já tem algum tempo que já está circulando, mas gostaria de parabenizá-lo, parabenizar o Paulo Henrique de Figueiredo pela obra, pela escrita fácil no qual ele, né, colocou nessa obra, e também para congratular também aqueles que realmente querem compreender um pouco mais sobre esse cenário cultural do século XIX, onde surge o espiritismo, né? E até um pouquinho antes que isso mesmo. Beto, então é muito bom poder estar aqui do seu lado para conversar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre a autonomia do espírito, Beto. Paz para você, Beto. Nós vamos aprender com esse estudo que nós estamos querendo aqui propor para todos e todas. Nessa ocasião em que a gente grava a obra, a gente ainda está aguardando a oportunidade de falar com o Paulo Henrique de Figueiredo. Mas quando esse vídeo for ao ar, se tudo tiver dado certo, dentro do conforme, no reloginho do tempo de Deus, ele esteve então conosco no dia 13 de dezembro, trazendo informações ricas no dia da resenha espírita, mas de fato a gente chama aqui no canal de prosa espírita, porque o prosa ele vai para além da resenha, né? É diferente do dialetizando, e o prosa ele tem os aspectos de apresentação de conteúdo, de debates, de ideias, de apresentação de temas, de estudos, enfim, e também de prosa e de conversa, né? Então ele é uma mescla de tudo. Ele tem um pouquinho do dialetizando, ele tem um pouquinho dos estudos, ele tem um pouquinho do resenha. É uma prosa espírita, que nasceu lá nos eventos de 2018 e 2019, quando nós tivemos as jornadas espíritas aqui em Uberaba. Lá tinha o Roda de Prosa Espírita. Passo para você, Laurex. Não, você disse que o prosa tem um pouquinho de tudo, né? E eu gostaria aqui, com muita alegria, poder dizer que tem muito de espiritismo, porque, de fato, a gente une todo esse arsenal de informações, de pessoas que vêm, né, Beto? Convidados que vêm contribuir, pesquisadores, estudiosos, e que soma e engrandece esse prosa de uma tal forma que é sempre gostoso poder estar participando ou assistindo. É espiritismo, né, Beto? Não tem outra forma. Sem dúvida, Laurinho. Aqui agora nós vamos passar um compartilhamento. São
17 slides aqui que a gente vai trazer para vocês. Então, vamos lá. É uma apresentação do livro, nossa, aqui. Apresentação do livro, nossa apresentação. E a gente, então, faz, com essa apresentação, uma proposta de estudo. Obviamente, nós estamos aí com algumas questões inerentes à data, autorização, tem toda uma questões legais que envolvem, e a gente espera lançar o estudo dessa obra, sim, por que não? De alguma maneira, nós vamos estudar essa obra aqui no canal. Mas a gente pretende estudá-la como nós estudamos as obras de Allan Kardec, porque, ao nosso modo de ver, faz todo sentido nos apropriarmos dessas informações para o nosso crescimento intelecto-moral. Trata-se da teoria moral espírita, da autonomia, da liberdade, do livre-arbítrio. Mas vamos falar disso aqui agora, né, Laurinho? Vamos falar disso aqui. Então, quem é o autor da obra? Quem escreveu esse livro? O autor dessa obra, nada mais, nada menos do que Paulo Henrique de Figueiredo, um pesquisador, escritor, expositor espírita. Mas eu quero apresentar esse rapaz como o esposo da Viviane, pai da Juliana e da Carolina. Na minha opinião, não sei se o Lauro concorda, trata-se de uma das pessoas que mais conhece Allan Kardec na atualidade. Né? O Kardec, quem foi Allan Kardec, como viveu, como se instruiu, como produziu sua obra, e a obra também. Então, para mim, ele é um dos expoentes na atualidade, e aqui não estou fomentando orgulho nem vaidade, é apenas constatação. O prefácio do livro é assinado pela Simone Privato Guidanich. Foi produzido em Brasília, aos 26 de maio de 2019, esse prefácio. Para quem não conhece, a Simone Privato é a responsável por aquela pesquisa fundamental que resgata o trabalho de Allan Kardec por meio de documentos oficiais da França, sendo autora da obra que trouxe a lume e resgatou o legado de Allan Kardec. Inclusive, é uma obra que eu estou revisitando para trazer informações em breve aqui nos nossos estudos. A partir da pesquisa feita pela Simone Privato, da obra A Gênese, desconhecida dos espíritas até então, ela passou a ser estudada por meio da obra original de 68, e nós fazemos menção àquela que foi publicada pela FEAL no ano de 2018. O livro, Lauren, está dividido em 4 capítulos. O primeiro deles vai trazer uma informação bastante rica, que é os arquivos do Espiritismo, e divide-se em alguns temas. Os tempos são chegados, a reação espiritualista, as circunstâncias extremamente favoráveis, o Espiritismo como desenvolvimento do espiritualismo racional. O título, Manter Dogmas em Tempos de Fé Racional, é um projeto falido. Os Judas e seus desvios, os preciosos arquivos do Espiritismo, o inestimável acervo de Canuto Abreu e como os documentos de Kardec chegaram ao Brasil. Além disso, nesse primeiro livro, ele conta a história do movimento espírita na época de Canuto Abreu, vai trazer uma ideia de, no espiritismo, nós temos um grau de hierarquia, a ciência precede a fé, portanto, a fé no espiritismo ela é raciocinada e não o contrário. Ele vai tratar de uma denúncia surpreendente do Canuto, vai falar do tradicionalismo retrógrado, fundamentado na tradição mística, vai contar a história de uma ovelha negra, o inimigo do invisível vigilante, vai falar do sacrifício da causa, de um plano de recuperação, da verdadeira missão da FEB quando da sua fundação, mas que depois, segundo os relatos e as provas, se desvirtua, a solidariedade entre o pesquisador e o médium,
é o tema que vai falar de Francisco Cândido Xavier e Canuto Abreu e uma mensagem de Emmanuel, né? Mais à frente é um outro capítulo. Ele vai esclarecer que nossa ligação com Kardec ela é muito mais profunda do que imaginamos. Existem até notícias de reencarnações daquele movimento espírita francês no Brasil. Uma mensagem de Emmanuel para o Chico Xavier, os períodos do espiritismo, a meta é a renovação social e o período do restabelecimento, que são outros capítulos. Depois vai entrar no livro segundo, mas aqui eu vou trazer o Lauro para a gente conversar um pouquinho aqui. Laurinho, fala aí. Roberto, eu li essa obra em 2 oportunidades, e uma coisa é você lê-la, outra coisa é você se debruçar para estudar e tentar contextualizar aquilo que precisa, né? Não tem outra forma. Eu digo sempre assim, é muito rico de informação e necessário. Há aqueles que, de forma alguma, querem admitir que houve adulteração, que houve alteração, que houve mutilação da obra Gênese. Há aqueles que não se deram conta da necessidade de se estudar essa obra. E por que eu digo se deram conta? Porque, veja bem, até então, nós tínhamos uma biografia de Kardec um tanto confusa, que em verdade, falseada, enganada, né, informações equivocadas, e que com essa obra aqui, aliás, que com o pesquisador Paulo Henrique, nós tivemos, então, informações melhores, mais certas, por exemplo, de Kardec, né, onde Kardec nasceu, como viveu, enfim, como foi toda a sua vida enquanto Hippolyte e depois com o pseudônimo de Allan Kardec. Bom, então, quem estudar Autonomia vai conseguir compreender muito bem, eu penso eu acho que, eu tenho certeza que não vai ser diferente conosco, podendo vir estudar essa obra aqui no canal, que nós vamos ter um ganho muito grande de compreensão da doutrina espírita, principalmente, Beto, pessoal, naquilo que mais é equivocado no movimento espírita brasileiro, que é a questão da moral, que é a questão realmente da verdadeira vivência do espírito, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Mas como o espiritismo ensina a moral e por qual motivo houve toda essa retaliação prejudicando o movimento espírita no mundo, não só no Brasil, no mundo. Então, eu penso, tenho sempre comigo que vai ser um tesouro poder estudar essa obra. Passo para você, Beto. Laurinho, quando ele fala, por exemplo, os tempos são chegados, ou estão chegados, ele está fazendo uma conexão de um texto que está na Revista Espírita, texto que está lá na Gênesis, só que ele coloca isso no começo dos tempos favoráveis para o advento do Espiritismo, que para todo o estado de coisas que acontecia naquela época, haver uma reação dos espiritualistas racionais, daquela filosofia, do movimento educacional, do projeto de regeneração da humanidade e do aproveitamento de Allan Kardec dessa base sob a qual o espiritismo foi construído. Então ele fala dessas circunstâncias extremamente favoráveis, ele vai fazer a conexão do espiritismo com a filosofia espiritualista racional, ele vai mostrar a aproximação dos dogmas da igreja com a ideia dos materialistas, que eles acabavam por convergir, apesar de parecer que estavam uns contra os outros, mas os objetivos deles acabavam sendo os mesmos. E aí, ele vai dizer que esse projeto da heteronomia é falido, mas no movimento, tanto no espiritualismo racional quanto aqui no espiritismo, haverá os desvios. Isso aconteceu na França, vai acontecer no Brasil. Porém, há também uma reação da espiritualidade
aqui um nome que ele utiliza no livro, né? Ele fala a espiritualidade como se fosse a coletividade dos espíritos, né, desencarnados. Ele usa essa expressão, ao meu sentir. Então, há uma reação dos espíritos, porque existirão arquivos que vão ficar para a nossa história. Apesar de ter tido as adulterações, mas vão ficar documentos que vão ajudar ao resgate. Primeiro, como nós dissemos, o trabalho da Simone Privato, que traz todo o legado de Allan Kardec, recupera isso. Depois nós vamos ter lá um trabalho do Lucas Sampaio com o Paulo Henrique, pesquisando sobre o céu e o inferno. Então, a partir dos arquivos do Espiritismo, preciosos, uns e muitos destruídos, mas outros ficaram mantidos. E aí tem um capítulo, que é Canuto Abreu, que vai manter isso. E aí tem toda uma história, não vou dar spoiler, não vou contar, porque fica para quem quiser comprar o livro e investigá-lo para ter esse conhecimento. Mas depois a gente vai estudar isso, estudar essas questões para o nosso crescimento e para ajudar na nossa compreensão da doutrina moral espírita, né? Os documentos de Kardec vão chegar ao Brasil. Como que eles chegam? Então tem toda uma história, isso é contado ali, né? O movimento espírita na época do Canuto Abreu, pessoal, era um movimento espiritualista racional a princípio, porque desenvolvia a filosofia espiritualista racional, inclusive estudando no Colégio Dom Pedro II aqui no Brasil, no tempo do Império. E o movimento nasceu ali por volta, vamos imaginar, gente, 1854, já tinha autor aqui no Brasil escrevendo obra, o Eduardo, né? Obra sobre espiritualismo racional, trazendo ideia que o Kardec estava trabalhando na França. Então, tem... gente, mas assim, é uma riqueza. Aí, a gente já citou alguns aqui, né? Tem uma denúncia do Canuto Abreu, uma denúncia. E depois do Canuto, gente, tem Júlio Abreu Filho, Herculano Pires, muita gente fazendo denúncia, né? Que é importante a gente conhecer, faz parte da história. Tem gente achando aí que os Judas do Espiritismo é o pessoal que estuda Kardec e aqueles que estão trazendo a Gênese para ser estudada. Não, não. As ovelhas negras, conhecer quem são, eu te garanto que não é autor da autonomia. E, claro, tem os inimigos invisíveis. Por quê? Porque quer manter a gente na ignorância. Tem um plano de recuperação, missão dos órgãos, os desvios, né? E algumas informações aqui que a gente acabou de mencionar. Vamos para, Laurinho, o livro segundo. O livro segundo é onde ele vai tratar do restabelecimento. Por quê? Porque tem uma base, o espiritualismo racional, vem a doutrina trabalha a moral da liberdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, regeneração da humanidade, e de repente o pessoal fala, não, mas Jesus nem existiu, não tinha corpo, para com isso, e tem que seguir ao dogma, vão seguir a Igreja Católica, o Espiritismo tem que ser espiritólico. E aí precisa restabelecer. Então, houve, as pesquisas, buscando os arquivos do Espiritismo, busca solucionar o mistério. Infelizmente, gente, quase tudo se perdeu, né? Porque não se fez a devida guarda. Mas aí vamos ter, graças a Deus, o Memorial do Espiritismo. Nós temos as circunstâncias extremamente favoráveis para o retorno para as obras de Kardec nos originais. E aqui, Laurinho, eu e você fazemos parte dessa história. Na nossa pequenez, no nosso tamanho de lesma, no nosso grão de areia no universo, a gente faz parte desse grupo para poder aproveitar essas circunstâncias extremamente favoráveis para a gente participar da divulgação da memória do Espiritismo, né? Para a gente extirpar o pensamento materialista dos ideólogos, né? Para a gente propagar a revolução psicológica desde Mene de Biran, para a gente falar da filosofia que está congelada no século XIX, que é a filosofia racional do Victor Cousin. Eu estou falando de nomes aqui
que os espíritas, talvez muitos vão parar de assistir o vídeo agora, porque não conhece. Não conhece. Eu não estou falando nome de médium, não estou falando nome de espírito, estou falando de obra mediúnica, eu estou falando de estudo, estou falando de academia, e tem a ver com o espiritismo, viu, gente? Porque o espiritismo é ciência. E ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência e a religião são duas alavancas que movem a humanidade, porque as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. As ciências morais, filosóficas, metafísicas, coisas que a gente desconhece, ciências psicológicas, a psicologia experimental, que tem muita crítica, né? Que vai trazer muita coisa aí, que vão até, hoje, já está até criticando a filosofia como pseudociência, que não tem aí uma conexão de se entender o que é ciência. Os fundamentos da teoria psicológica, da doutrina espírita, isso faz parte, você precisa entender, por isso que chamava Jornal de Estudo Psicológico. A gente precisa compreender o que é vida animal e vida humana. Vida animal não é que a gente é animal, não. Vida animal é do corpo humano. A vida humana é de espírito. Então, entender o que é senso íntimo, sensório comune, dentro da teoria moral espírita. A gente aprender lá no espiritualismo racional, na psicologia, o que é inclinação, apetite, instinto, paixão, sensação e percepção, para a gente entender como isso é estudado no espiritismo. Quais são as respostas que o espiritismo vai trazer, só que sem base, sem conhecimento, a gente fica na periferia falando que existe causa e efeito. A coisa é muito mais profunda do que isso, gente. Muito mais. E explica nessa obra o que é consciência psicológica, o que é consciência moral, papel dos sentimentos, fala da liberdade moral, do livre-arbítrio. Você sabe o que é liberdade moral, criatura? Ato do dever, escolha, conhecimento, atração da responsabilidade, qual o papel do desejo e da vontade. E eu fiquei muito feliz de estudar isso depois, e eu já tinha estudado em Kardec desejo e vontade, e parece que a coisa coadunou a teoria e a prática educativa do espiritualismo racional pessoal. Para mim aqui tem a base fundamental para quem gostaria de estudar para formar o ser humano nas casas espíritas. Hoje fala-se evangelização. Vamos falar de espiritualização? A gente educar o espírito? Talvez a gente vá por um caminho nesse sentido mais proveitoso. O estudo científico da metafísica. As pessoas nem entendem o que é metafísica, trabalham com metafísica, mas não sabem o que é. Está aí comunicando com o espírito, fazendo trabalho mediúnico, fenômeno, mas não tem essa base. Precisa ter. Se Kardec partiu dela, né, gente? Eu acho que faz todo sentido a gente dialogar com a ciência. As bases e as explicações históricas, científicas e documentais da metafísica enquanto ciência filosófica. Ali a divisão ou grade curricular que se estudava na época das escolas do espiritualismo racional. O espiritualismo era só para diversificar esse nome daquela questão de espíritos e de espiritualismo da igreja. Então, metafísica geral, especial, aplicação das ciências psicológicas, lógica, método científico moral e filosófico. O que o Kardec usou como método, Laurim, a pluralidade dos testemunhos nas ciências históricas. Ele cria o controle universal do ensino dos espíritos a partir daí. Uma abordagem científica dos testemunhos históricos. Ele vai acrescentar aí, né, razão, lógica e bom senso. Então, as ciências filosóficas, né, Kardec vai escrever sobre isso. O belo, né, o bom. Ele vai falar, era matéria estudada na época do Kardec, estética das ciências filosóficas, moral teórica autônoma, moral teórica do novo mundo, né? O livro segundo ainda vai trazer a moral prática, vai falar do crepúsculo das ciências filosóficas. Por quê? Porque vai surgir as trevas, né, gente? O pessoal aí da ignorância, do obscurantismo, vão criar ideias. E Comte foi um
que trouxe o positivismo para contrapor o espiritualismo racional. E é um crepúsculo porque nós vamos entrar numa noite, e essa noite está durando até hoje. Aquele momento de luzes parece que termina por ali, né, com Comte. Mas ainda prossegue o Paulo Henrique, trazendo textos de Victor Cousin, em 1848, gente, mesas girantes, publicando a obra Justiça e Caridade, tratando da maior chaga da humanidade, sobre caridade desinteressada. Ele vai dizer que Allan Kardec foi um exemplo. Gente, os estudos de diálogo com os espíritos não são contemporâneos de 1854, Kardec. É de 1848, 49, com os filósofos espiritualistas racionais que já dialogavam fazendo perguntas científicas para os espíritos. Vou entregar para Kardec 50 cadernos lá em 1854. E aí sim, Kardec vai trabalhar isso, vai preencher as lacunas e etc. Né? Bom, pessoal, vai acontecer uma virada muito ruim, né? E vai restabelecer o materialismo, vai voltar para o materialismo, porque vai haver uma virada autoritária, que é a união do clero com o ditador da época, Napoleão III, sobrinho de Napoleão I, o livre pensamento. Tem um capítulo que trata disso, para quem quiser entender, até nome de um dos programas do Paulo Henrique lá na TV Mundo Maior. O Allan Kardec vai corresponder com a imprensa progressista, vai ficar a fim de entrevistar um sujeito, conversar tete a tete. Tem toda uma história. O Kardec também ia atrás das pessoas, gente. Allan Kardec vai dialogar com aquelas pessoas que escreviam na imprensa progressista. E aí tem gente que vai dizer assim, nossa, mas o Paulo Figueiredo está produzindo uma obra comunista, parece que ele é de esquerda. É preciso entender o que significa progressista e liberal nessa época do século XVIII e XIX. Porque aí só o analfabeto que faz uma crítica esdrúxula dessa, né, para não dizer outra coisa. O dogma materialista na psicologia moderna, ele mostra como isso está aqui hoje. O espiritismo no atual cenário cultural, né, o espiritismo e a moral e a busca pela felicidade, o surgimento de um novo paradigma quanto à moral, a moral na relação entre felicidade e perfeição e felicidade segundo o espiritismo. Ele traz concepções de educadores. Então, em Piaget, ele faz conexões, traz exemplos maravilhosos do juízo moral na criança, a autonomia e a heteronomia na educação. E o Piaget vai escrever sobre isso. E tem gente que no espiritismo está falando assim, mas que coisa doida, esse povo falando em autonomia, heteronomia, que é fenômeno, quer conversar com o espírito. Não, gente, o problema nosso é revolução moral, regenerar como ser humano, progredir. Conversar com o espírito é um dos pontos e dos princípios da doutrina espírita. Aí, nisso, ele vai falar de Mesmer, do magnetismo animal, da sua relação com o espiritismo, vai dizer que ali já tem uma base para o espiritismo, base para a moral. Também trata dos precursores da doutrina espírita. No livro segundo, ele ainda fala dos magnetizadores fluidistas, opondo-se ao espiritismo. Então, quem é passista, fluidista, segue o materialista, que eram os magnetizadores fluidistas, que eles acreditavam em transferência de matéria e ponto, não tem espírito, não tem nada. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu sou fluidista, mas é um passe espírita. Vai contra a ideia do fluidista. Você não está falando nenhuma coisa nem outra, não entendeu nenhum nem outro, mas segue no âmago o materialista. Mas precisa ler, precisa estudar essa obra. Depois ele faz um apelo por uma física no mundo espiritual, traz informações de Kardec, fala de uma fisiologia no mundo espiritual, explica magistralmente sobre os fluidos imponderáveis, a teoria do fluido cósmico universal, fala do Mesmer, gente, da onde surgiu isso. Sonambulismo magnético como instrumento da observação, Mesmer. A cura pelo magnetismo animal, Mesmer. A cura segundo o espiritismo, como é que conversam essas duas ciências?
O que o espiritismo agregou na ciência do Mesmer? O passe magnético, a vontade, células orgânicas. Aqui, para quem gosta, viu, gente? Ele traz validação de alguns argumentos em obra mediúnica de um determinado espírito que vai falar sobre passe na teoria do Mesmer e do Kardec, diferente do que muita gente defende por aí. Mas quer saber quem é esse espírito? Quer saber quem é o médium? Que obra que é? Tem que ler, tem que estudar, né? Vai trazer a ideia da psicologia fisiológica, segundo o espiritismo, ou o que ele chama de fisiologia da alma. Mas ele inventou nome não, viu? Kardec escreve isso lá, nas obras. Então tem registro. A alma fica doente? Então tem patologia da alma. Também esclarece sobre o Código Penal da Vida Futura e vai falar do céu e inferno, de algumas questões que são atinentes e importantes para essa situação. E aí tem a ver com cura, fala da cura, segundo o espiritismo. Tratamento espírita, portanto, o passe magnético na obra do Chico Xavier, que eu acabei de mencionar agora há pouco, a validação, questão de células, explicando aí a teoria, e mais, gente, traz o texto do autor e traz o texto do Kardec ou do Mesmer, e faz a aproximação dos conceitos. Uma revolução moral e social na arte de curar, as vivências pessoais de Allan Kardec, bastante registro, por isso que eu falei no início, que para mim é uma das pessoas que mais conhece de Kardec na atualidade. Explica a expiação, conforme o espiritismo, nessa obra também. Precisamos estudar, entender essa ressignificação que foi feita pelo Kardec na obra, porque a expiação já era usada pelas religiões ancestrais, gente. Então, quando fala em ressignificar, não é que deu um novo significado para a expiação dentro do espiritismo. Não, é o espiritismo que já ressignifica expiação das religiões ancestrais e não outra coisa. Mas claro que precisa se compreender expiação no espiritismo e não atribuir ao Paulo, Laurinho, esse aspecto de ressignificar. Não é o Paulo que está fazendo isso. A proposta espírita moral, moralização, a teoria moral espírita, trazendo, explicando o que é. Tem muita gente que não sabe o que é, de onde partiu, onde quer chegar, né? Desconstruindo os conceitos dogmáticos, ou seja, apresentando a teoria moral espírita para dizer da invalidade desses conceitos, né? Tem muita obra. E aqui traz um resumo bem interessante, eu acho de fundamental importância estudá-la. Esse capítulo 2, parecendo o Livro dos Espíritos, que também tem um capítulo 2 enorme, o Paulo aqui também fez 5, não, ele fez o livro 2 dele também comprido pra caramba. Então aqui já estou ficando sem voz, difícil passar para o Lauro, mas eu vou chegar lá. O dogma da degradação das almas, da queda da alma, da encarnação só como castigo, né? Então ele trata disso para contrapor o rustanguismo, os espiritólicos do espiritismo, essa ideia estranha da pessoa que não conhece essas coisas que eu falo aqui, mas que aplica na casa espírita sem eu saber. Por quê? Porque vive de palestra ou do que ouviu dizer ou de apostila. Fala das causas diferentes de condições das pessoas desde o nascimento. Então, por que nós somos diferentes? Precisa aprender isso. Como é que se conquista a liberdade? É pelo próprio esforço. Está lá o caminho. A conquista, né? As diferenças entre o mal físico e o mal moral. Tem diferença, gente. E não tem a ver, não tem relação. Mal físico e mal moral não tem uma relação inerente e umbilical. Não tem. A prova da dor e os 3 espíritos. Aqui eu vou fazer uma propaganda. Eu não tenho certeza, mas eu vi o Lauro, eu vi o Paulo explicar sobre esses 3 espíritos aqui em Uberaba, numa oficina que ele fez aqui, a partir de uma pergunta do Jorge, que é um companheiro nosso de Casa Espírita que você conhece, lá do Caminheiros. E aí, eu, quando li isso aqui, eu falei, mas o Jorginho perguntou e ele explicou. E lá, pegando as pessoas, ao vivo e a cores, ele deu o exemplo. E aqui ele traz esse exemplo de maneira magistral também, muito interessante para quem quiser conhecer, né? Ali ele fala de um mesmo problema para 3 espíritos. Eu vou dar spoiler. Simples e ignorante, o espírito imperfeito ou perfectível, mas que é aquele que ainda está equivocado, ele é egoísta e orgulhoso, e um espírito bom,
não é nem superior, não, bom. E aí, como a mesma situação, o mesmo infortúnio, faz com que os três tenham uma impressão daquilo de uma maneira diferente. Como é que eles vão ver aquilo do ponto de vista do mundo espiritual? Então vai lá, dá uma lida nisso. Volto aqui. A questão do karma, causa e efeito, ação ou reação, explicação sucinta, mas isso na obra Nem Céu nem Inferno explica bem. A obra O Céu e o Inferno explica muito bem. O Nem Céu nem Inferno também explica muito bem. Então são obras aí para as pessoas estudarem um pouco. A evolução moral do planeta, aqui ele trata da caridade desinteressada ou Ubuntu. A moral espírita na família, que seria o seio de onde a gente vai promover a educação das almas, que é o primeiro lugar que as recebe. Então, Laurinho, esse ponto aqui com a Duna, com um encontro que fizemos para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui eu vou para o livro terceiro, que é o Desvio, mas aí eu quero te ouvir um pouquinho. Não, enquanto você descansa a voz, eu só queria chamar a atenção aqui pelo tamanho do capítulo, né, desse segundo livro, segunda parte, e o quanto tem de informação para ser discutida, estudada, compreendida. Olha, nós temos informações que estão atinentes a magnetismo, a cura, a questão da liberdade moral, porque que o materialismo e a igreja se uniram para combater o espiritualismo racional, qual interesse estava por trás de tudo isso. Nós temos aqui a chegada do espiritismo no Brasil enquanto um espiritismo filosófico, estudado à base dessa ciência que foi elaborada por Kardec. Nós temos aqui, então, espiritualistas racionais brasileiros que trouxeram para o Brasil essa proposta, e essa proposta, ela então foi disseminada, e no espiritismo ela foi trabalhada, mas que se perdeu por interesses da corte, dos médicos, enfim, de pessoas que viram algo que poderia contrariar. Beto, e o que chama a atenção nisso tudo é que essa obra ela tem aí cerca dos seus 2 a 3 anos, e até agora eu não vi ninguém fazer uma obra de uma proporção tão grande como essa, trazendo tanta informação relacionada à doutrina dos espíritos, onde o espiritismo ele se assenta e que até então para a gente era desconhecido, né? Beto, passo para você. Aurim, e tem um detalhe, você falando disso, né? E a gente também não vê uma obra de esforço desse tamanho, com essa profundidade, com esse conjunto de informações, as pessoas nem se darem ao luxo para dizer o seguinte: então eu não estou concordando com isso, não. Tudo bem, vai lá, estuda, pega a fonte e tenta combater com as mesmas fontes. Onde que Kardec falou que é o contrário? Traz isso. O que eu estou vendo, Laurinho, é dor de cotovelo. É dor de cotovelo. No meu ponto de vista, e a gente já conversou isso em off, eu acho que aqui é bom a gente falar, é o seguinte: se fossem outras pessoas que estivessem no lugar daqueles que descobriram as cartas, que descobriram os documentos, que estiveram à frente das pesquisas, etc., eles estariam defendendo posições contrárias às que eles estão defendendo hoje. De que não foi adulterado, de que não tem nada disso, de que tem documento diferente, e desviando o foco. Eu lá quero saber, para essa finalidade da teoria moral autônoma, se a médium era mais velha ou mais nova, se Kardec nasceu hoje ou depois, se o nome era assinado assim ou assado, pode servir para outra coisa, para teoria moral, não. Para teoria moral, que é essa questão, o âmago é essa questão, então o desvio está em querer manter o status quo, que é dominar a sociedade, mostrando para as pessoas o seguinte: não, você é pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre, que é karma.
levar para a escola, que você tem que competir, puxar o tapete do outro e ir contra a lei, para você não assimilar a caridade desinteressada, que é a única coisa que vai te fazer evoluir. E nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa. Enquanto eu for espírito terceiro, só pensar no meu umbigo, e eu sou assim, não vamos evoluir. Não vamos evoluir. Você vai evoluir quando você desapegar. E desapego, de vez em quando, você tem que estar danando consigo mesmo. Porque o pensamento simplesmente vem. Ele vem. Ele está aqui, ó. Ele está aqui ao meu redor. Eu impregnei ele no meu perispírito. Eu preciso expurgar ele, porque de vez em quando ele vem. Ele vem e eu fico parecendo doido. Tem que falar para ele, não, para com isso. Né? Como se fosse 2, 3. Só que a gente é uma legião, né? Como já disse aí um palestrante expositor espírita. Nós somos uma legião. Então, Laurinha, eu acho assim, muito oportuna a sua fala e que quem discorde, poxa, cara, pega a obra, refuta na obra. Na obra. Outra coisa, contra fatos não há argumento. Será que leu a obra da Simone Privato? Eu acho que periferia não vai rolar. Está na hora da gente amadurecer. E para a gente amadurecer, a gente tem que deixar de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso. A gente não pode chegar no movimento e já querer sentar na janelinha. Mas enfim, Laurinho, vamos seguir aqui que a nossa saga deve continuar. No livro 3º, o Paulo fala do desvio. O que é o desvio? No Brasil e também na França, se esqueceu a teoria espírita original. Lá ficou congelado, porque tem poucos centros. No Brasil, não só esqueceu, criou outra coisa. Tem gente que fala de espiritismo brasileiro. Desculpa, viu, gente? Não é religião, não dá para ter outra vertente. Não queira ser reformista, tá? Nem protestar por aqui. Não dá, gente. Não dá. Sabe por quê? Porque é filosofia. É filosofia. Né? Como filosofia pertence ao espiritualismo racional, que é uma de suas fases. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Então a gente não pode esquecer da teoria espírita original. Mas para eu saber qual é e levar para minha casa espírita, e quando eu sei isso aqui, eu falo assim, vai adiantar água fluidificada? Passe. Senta, levanta. Roupa branca. Banho de descarrego. Pedra. Mais um monte de prática que está misturado aí. Para ficar na mesma coisa do culto ao deus Mitra, que era de um certo imperador romano que transformou o cristianismo primitivo numa coisa. Né? Então, os difíceis desafios do movimento espírita brasileiro estão retratados aqui com bastante denúncia, com documento. É por isso que, às vezes, essas criaturas têm o autor como uma persona para eles não grata. Aqui, nós somos gratíssimos a ele, muito agradecidos. Ele vai dizer do jardim abandonado, que precisa de dedicação para florescer, que aqui é uma poesia, obviamente, no seu capítulo. A moral de Jesus sob a luz da psicologia espiritualista, por isso que precisa estudar Evangelho segundo o Espiritismo como filosofia, não como religião. A adulteração da obra de Allan Kardec. E aí tem denúncia também do Júlio de Abreu Filho aqui. Denúncia do Canuto Abreu. Denúncia do Paulo de Figueiredo. Tá certo? Então, gente, eu acho que tem denúncia demais. Aonde há a fumaça, só pode haver fogo, hein? A gente percebe que precisa-se ter uma defesa do legado espírita. Então, Simone, beijo no seu coração. Ótimo você ter produzido esse trabalho. Nós somos eternos devedores para essa e para as próximas vidas. As terríveis circunstâncias do período pós-Kardec, a tentativa frustrada de defender o indefensável, a comunicação dos espíritos em obras póstumas sobre a Gênese. Então, aqui ele traz a carta, o que tirou da carta, o título, tudo bonitinho, tudo muito bem explicadinho, os seus mínimos detalhes.
quem interessa o conteúdo adulterado da obra A Gênesis, ele fala lá. Se você quiser saber, pesquise. A gente está terminando, Laurinho. O livro terceiro ainda fala da questão central do desvio que houve, a falsidade da pseudo-fase teológica de uma pseudo-igreja universal e também do seu chefe, é o catolicismo, porque universal é católicos. Então, gente, pelo amor, né? Filosofia, deixa eu progredir, meu Deus do céu. Não entra no céu, mas fica na porta, não deixando a gente entrar. Os desvios ocorridos no movimento espírita. A Sociedade Acadêmica e o Centro União. Então, gente, um capítulo bacana para se conhecer a história do espiritismo primitivo no Brasil, quando chegou. O que aconteceu? Rusgas. Quem era a maioria? Os filósofos. A teoria espiritualista racional, a filosofia espiritualista, o espiritismo como filosofia, era a maioria quando chegou no Brasil. Houve desvio. E tem um nome venerando pelo movimento espírita, ou venerado pelo movimento espírita, que está lá no cerne desse problema. Até, inclusive, o autor vai dizer que ele era uma pessoa que tinha boa fé, mas era rustanguista. E fez de tudo. Escreveu artigo. Mas hoje é tido como o santo espírita. Como ocorreu a divisão entre os espíritas, o trabalho de um pequeno grupo de crentes humildes, nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu, nem no céu, nem na terra. As convicções religiosas de Bezerra de Menezes, o plano controlar a todos por um modelo único uniformizado, uma cisão no movimento espírita brasileiro, o plano dos inimigos, a história se repetiu. A mesma coisa que aconteceu na França, aconteceu aqui. O Júlio Abreu Filho fala que são espíritos vaticanistas, ou alguma coisa nesse sentido. Lá na obra, O Verbo e a Carne, no último capítulo, no capítulo 7, extenso, faz também uma denúncia nesse sentido. Lá é importante também vocês verem denúncia do Herculano, denúncia do Júlio Abreu Filho, para entender o movimento. Ah, mas por que você está pegando denúncia? Está aí querendo separar de novo, agora está tudo bem? Está tudo bem nada. Está tudo bem nada. Todo mundo continua achando que é culpa, castigo, recompensa. Eu, gente, quando conheci a outra face, né, eu me sinto um ser humano bem melhor hoje. O plano, né, dos inimigos invisíveis, a história se repete. No último livro, e aí antes de passar para você, Laurinho, o livro 4º, são 2 tópicos. A renovação social, e aí a gente fala da regeneração da humanidade, volta lá no capítulo 1, falando do espiritualismo racional, o prelúdio da vitória e um vaticínio, uma profecia do Paulo Henrique de Figueiredo. A Terra será um mundo feliz. E eu quero crer que será uma profecia que se realizará. Cabe a nós fazer com que isso ande mais rápido. Laurinho, fontes bibliográficas, eu contei por alto, deu umas 133 obras aproximadamente. Pode ser que seja mais, tá? Talvez eu tenha errado. Passo para você, Laurinho. Olha a grandiosidade dessa obra. Beto, e o que chama a atenção, principalmente nesse livro terceiro, essa terceira parte, para quem quer conhecer a história do Espiritismo no Brasil, como ele iniciou, essa terceira parte vai, né, dar essa pinta para a gente, e o esforço que foi feito para tornar o Espiritismo mais uma religião, e ainda por cima, praticamente filiar essa doutrina espírita a uma religião já existente, né? Como eram feitas as reuniões mediúnicas dentro desse grupo, chamado grupo de humildes, os interessados por trás disso, né, pessoas que tinham influência, e o Beto acabou dizer aqui, um desses, que ele é muito bem quisto no movimento, e não que ele seja... Ele foi uma pessoa que se equivocou naquilo que ele acreditava, ou não vou nem usar a palavra se equivocou, ele se dedicou àquilo que ele acreditava.
e é claro que, né, com a força que ele tinha, ele conseguiu. E hoje, Beto, pessoal, graças a essa internet, a esse meio de comunicação grandioso que nós estamos tendo, e todas essas denúncias, a partir da Simone Privato, do Paulo Henrique, do Lucas Sampaio, aí o Wilson Garcia vem com o livro Ponto Final, as coisas lá vai se restabelecendo. E mesmo, Beto, com com alguns que são contrários a isso. Beto, e eu concordo com o Júlio Abreu, filho, quando ele vai dizer assim, olha, se brincar, muito desses que estão reencarnados agora foram os que estavam lá atrás, tentando parar o avanço dessa teoria moral, né? deter ela de alguma forma. E agora não parece ser muito diferente, não. Mas vamos lá, vamos estudar, vamos refletir, dialogar. Acredito que vai ser de muito bom resultados teremos com esses estudos. Passo para você, Beto. Laurinho, a única coisa que eu queria dizer quanto ao equívoco do espírito é só dizer o seguinte: se o espírito equivocou ou errou, logo, ele é um espírito de uma ordem inferior. Ele não chegaria no mundo espiritual e receberia uma autorização de um denominado espírito, também chamado de um espírito venerando, numa hierarquia superior. Eu até concordo que sim, me emociona muito. Esse espírito é o espírito de Maria. Quanto a ela, eu não tenho muita dúvida, não. Mas posso ter dúvida. Dúvida natural, normal do ser humano. A gente tem dúvida quanto a Deus. Os espíritos de terceira ordem têm dúvida quanto à existência da divindade. A maior expiação que nós podemos passar. A incerteza. Então, nesse sentido, a minha argumentação é a seguinte: o espírito está há mais de um século dando mensagem depois que desencarnou. Ao meu sentir, Lauro, primeiro, que ele também não poderia ter uma autorização para ir para um planeta superior ao nosso se ele mostrou inferioridade aqui. Evoluir no mundo espiritual, sim, mas a consciência do espírito não vai pedir para ele voltar e retomar o ponto que partiu. Imagine você, eu estou no movimento espírita, cometi equívoco, agora recebi luzes, quero trabalhar naquela falange de espíritos da renovação, então eu vou ter que me reencarnar ali. Então, como é que vê isso? Está na emancipação? Que hora que essa mensagem foi recebida? Porque, no mínimo, pelo menos uma encarnação depois daquela lá. Como que você já vai para outro mundo? E aí você fala, não, eu quero pedir para ficar aqui, eu não vou para promoção espiritual, não. Que é uma promoção espiritual. O espiritismo trabalha com promoção de espírito. O espírito trabalha com evolução perpétua e contínua, que é alcançada por esforço próprio. Mas são reflexões, Laura. Eu não sou dono da verdade, não. Quero agradecer a todos, encerrar minha participação, deixar o Lauro fazer as colocações com tranquilidade. Dizer que aqui foi uma apresentação do conteúdo da obra Autonomia. A gente pretende estudar. Nós estamos resolvendo ainda outros pontos importantes. E assim que tiver tudo pronto, a gente já vai dar o start, escolhendo data e tudo mais, a modalidade, enfim, trouxemos bastante informação. Mas te agradeço mais uma vez, Lauro. Encontro a todos e todas no próximo vídeo. Até lá. Beto, eu que agradeço e dentro da sua fala anterior sobre essa questão do espírito, eu ainda concordo numa questão de que, se nós estamos falando em autonomia do espírito, então nós vamos estudar isso com certeza, e eu tenho essa certeza, que o espírito nenhum precisa receber autorização à medida, conforme ele consegue avançar intelectualmente e moralmente. Então, ele não precisa que alguém chegue e fale, olha, você agora está liberado, está autorizado, me acompanha que você...
nós vamos entender isso, vamos estudar isso, e vamos ver que até isso é incoerente. Até isso está apegado, agarrado àquelas ideias de dogmas, de que são ações exteriores que vai me levar para o paraíso ou para o inferno, como queiram. Então, até nisso. Então, partindo daí, eu espero sim que estudando essa obra aqui, a gente vai encontrar até a certeza de que o espírito, à medida que ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, cada vez mais ampliando o seu livre-arbítrio, ele vai ganhando o universo, por assim dizer, ele vai e vem conforme a sua condição espiritual. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar aqui aguardando a possibilidade de colocarmos esse estudo, essa meta em prática, tá bom? Beto, obrigado, aqui é o TV Revelare, e nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. Paz e luz a todos, fiquem com Deus.